Se a pessoa está na dúvida de qual versão procurar, hoje, assim, a versão básica é a Nova Almeida atualizada. Você fala, vou num lugar e quero comprar. Então, você compra essa, Nova Almeida atualizada. Porque ela vai tirar todas essas palavras, vós outros, que às vezes dificulta, né? Mas eu acho que o problema é que as pessoas, não é nem que as pessoas não gostam de ler deles. Eu acho que não gostam de ler a Bíblia. Acho que o problema é que, no nosso país, as pessoas não gostam de ler. Tá? Então, independente do livro que for, as pessoas não gostam de ler. Esse é o problema. Então, geralmente é o que eu digo, as pessoas não têm problema em ler a Bíblia, as pessoas têm problema em ler. Então, não é que ela não lê a Bíblia, ela não lê nada. Entendi. Né? O máximo que ela consegue ler é um tweet. Né? Então, você conhece o 12 Minutos? Já ouviu falar? Não. É um aplicativo de audiobook. Já, lembrei. Aquilo destrói toda a sua capacidade de leitura. Sim, lembrei. Mas veja, é importante a gente falar isso. Os países mais desenvolvidos no mundo, as pessoas leem em média de 3 a 5 livros no mês. No mês? No mês. Então nós estamos bem atrás no Brasil. Bem atrás. Minha média anual é essa. E olha lá. Pois é. Agora, eu, por exemplo, tô estudando a relação que tem entre leitura e escrita. Quem escreve mal não lê, geralmente. Então, tem uma relação direta na leitura e na escrita. Então, quanto mais você lê, melhor você escreve. Então, são coisas que estão relacionadas. Então, veja, o nosso país é um país que é muito fracassado no campo da educação. Então, por quê? Porque as pessoas não têm prazer de ler, não são estimuladas a ler e nem têm o interesse de ler. Então, assim, de forma geral, eu acredito que a maior dificuldade seja essa. A maior dificuldade das pessoas seja em iniciar a leitura. Passo atrás ainda. Exatamente. Então, a gente precisa começar a ler. Então, desenvolver o gosto pela leitura começa de forma obrigatória mesmo, né? E a gente precisa entender que isso é importante pra gente. Sim, legal. Beleza. Então, apresentamos 3 versões. E a gente chegou num ponto interessante que a nossa dificuldade, muitas vezes, não está no ler a Bíblia, está no ler. Vamos partir de um princípio que o nosso círculo social, círculo de amizade, círculo ou círculo? Círculo, exatamente, porque não é círculo. Você não vai passando amizade para as pessoas. Ele não tem o hábito de ler. Você acha que... E aí? O que a gente faz para a pessoa ler a Bíblia? Se ela não tem o hábito de ler... ela não vai ter... A Bíblia, ela é um livro muito mais difícil de ler do que um livro de autoajuda, do que um livro de algumas histórias, entendeu? E aí, como que a gente faz? Eu acredito que o processo de leitura, ele pode ser tanto um processo prazeroso quanto um processo traumático. Mas antes de vir o prazer, vem a disciplina. Então, você só vai começar a gostar de ler quando você começar. E se você não gosta, você não vai começar nunca se você não se obrigar a isso. Então, você precisa se obrigar a ler. Então, mas ninguém gosta de ler. Então, você vai ter que tomar essa decisão. Mas no meu ciclo de amizade ninguém gosta de ler. Como é que eu vou convencer as pessoas a ler? Você não vai convencer as pessoas a lerem a Bíblia, né? Você precisa começar a ler a Bíblia e, a partir dali, você vai... Cara, que seja um versículo. Não é? Você tem que pensar assim, que, igual você falou no início, o autor está do seu lado, né? Você não precisa ter pressa. Tem gente que quer bater o recorde, né? Também não é assim, entendeu? Que seja um versículo, que seja um capítulo, que seja... Você vai começar a tomar gosto por aquilo. Uma dica, começa por Provérbios, então, que Provérbios é uma linguagem que vai dar mais aconselhamentos. Ela é mais objetiva, eu acho. Provérbios tem 31 capítulos. Lê um capítulo por dia. Um mês. Aí você vai ter ali alguma coisa que já vai te conduzir. Escolhe uma boa versão e vai. Ou então comece pelo Evangelho de João. Não é? Porque o Evangelho de João é um evangelho que foi pensado para quem não sabia nada de Bíblia. Então, João, ele é o mais didático e ele é o mais emocional na sua escrita. Ele é o mais sentimental na sua escrita. Porque ele facilita o entendimento para quem não sabe nada. Mateus, Marcos e Lucas pressupõem um conhecimento anterior, um conhecimento das escrituras anterior. João não. João, quando escreve, ele escreve para pessoas que não tinham conhecimento prévio. Se você quer começar a ler a Bíblia, ou se você já começou a ler a Bíblia e está perdido,
Tipo, Pega João. pega Vai ler João e lê João, porque ele foi escrito, eu não sabia disso. Ele foi escrito para quem não tem conhecimento. Prévio, Boa, para quem prévio. não tem um conhecimento anterior. Porque muitas coisas para você entender de Jesus, cara, quando chega em Mateus, por exemplo, poxa, tem um Antigo Testamento inteiro de promessas acerca de Sim. um Messias que virá. Então você tem que ter um entendimento Sim. para você falar, Jesus é o Messias. Então você tem que ter uma leitura anterior. João, ele quer te despertar primeiro Jesus, a figura do Jesus, para depois você buscar essas promessas. Interessante. Não, legal, fica uma dica importante aí para você. Beleza, falamos de história um pouco da Bíblia, comprovamos em partes a veracidade da Bíblia em alguns fatos e apresentamos algumas versões de Bíblia para as pessoas. Agora é o seguinte, ler a Bíblia traz mudanças práticas na vida. E vamos falar sobre isso um pouco. Beleza. Só uma coisa, hoje você tem o hábito de ler a Bíblia Diariamente. literalmente. Mas você acredita que tem um hábito mínimo? Ou você acha que a questão do se sentir alimentado já basta? Olha, depende muito daquilo que a gente quer para a nossa vida. Então, por exemplo, às vezes eu falo assim, esse ano, ou esse mês, ou esse semestre, ou nesse momento da minha vida, eu quero muito ouvir Jesus, o que Jesus falou. E aí, às vezes, eu fico meses lendo os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, de forma cíclica. Termino e vou voltando. Então, de forma intencional, como eu falei, diariamente. Se eu vou ler um capítulo, se eu vou ler 2, aí eu deixo mais solto. Por quê? Eu não estou com pressa. Eu quero ficar e frisar naquilo que Jesus falou. Quando eu falo assim, eu quero focar mais naquilo que diz respeito à parte histórica de Israel. Eu quero saber a parte histórica de Israel. Aí eu vou ler Primeiro Reis e Segundo Reis. E às vezes eu fico ali, só meditando e vendo ali de uma forma mais racional. Então depende muito do meu objetivo. O que eu quero para aquele Como você momento. determina seu objetivo? Quem não tem objetivo? Leu 1 João, tá sem objetivo. Leu João, tá sem objetivo. Não, mas tem um objetivo a pessoa. Vamos pensar assim, a pessoa tem um objetivo de se aproximar de Deus, então você vai precisar ler os evangelhos. Vamos pensar, porque o evangelho é a boa notícia. O evangelho é... É o que você precisa. Não comece por Levítico, né? Que senão você vai sair correndo, né? Então esse é o erro de algumas pessoas, começam errado. Eu vou começar a ler a Bíblia. Talvez a leitura de Gênesis a Apocalipse não seja o melhor plano de leitura para você nesse momento. Você vai começar a aplicar o que está escrito no começo da Bíblia. Poxa, então assim, vamos com calma. Sim. Agora sim, da minha experiência, eu já li a Bíblia toda 7 vezes, né? É pouco, porque pensa bem, você é pouco, é muito pouco. Você é hepta, eu sou 0. Não, mas eu vou te explicar por que é pouco. Se você fizer um cálculo, você vai ver que dá para você ler a Bíblia toda. Se você fizer uma leitura, 3 capítulos por dia e no domingo 5 capítulos. De segunda a sábado, 3 capítulos. Tem capítulo que é pequeno. Muito pequeno. Você chega em Salmos, tem Salmo ali de 4 versos. Ok, então, mas chega em Salmo, você tem o Salmo... Não, tudo bem, vai ter um dia que você vai ler mais, um dia que você vai ler menos. Mas, imagine assim, 3 capítulos de segunda a sábado e domingo 5. Em um ano você leu a Bíblia. 3 capítulos. Se você fazer dessa forma, você lê a Bíblia em um ano. Você lê a Bíblia em um ano. Você lê a Bíblia inteira em um ano. Aí, não é muito. 3 Quantos capítulos, anos você tem mesmo? Não foram em anos. Porque eu vou te explicar porque não foram em anos. Porque em um ano eu consegui ler 2 vezes. Por quê? Faz o cálculo. Se você ler, então, 6 capítulos de segunda a sábado, e no domingo você lê 10, em 6 meses você leu a Bíblia. Então, não é difícil assim. Mas você consegue consolidar o que você está lendo? Aí vem o hábito, né? Sim, aí é o hábito. Porque quem não tem hábito não vai entender. Sim, exatamente. E conforme você lê... Por que a pessoa decora uma música, Denis? Porque ela ouve muitas vezes aquela música. E às vezes aquilo está conectado com o momento atual. Com o momento atual. Tanto que depois você vai para sempre lembrar. Né? Você ouviu aquela música, você lembra daquele momento que você estava na sua vida. Literalmente. Né? Então, assim, é a mesma coisa com a Bíblia. Né? Então, a Bíblia é para ser grifada, é para ser sublinhada, é para ser... rabiscada, anotada. Inclusive tem a Bíblia anotada, que ela já vem com espaço na lateral para você fazer as suas anotações. Então, assim, é muito disso. É a questão prática, é possível de ler. Você pode ler várias vezes o mesmo livro. Você fala assim, puxa, quantas vezes eu li João? Quantas vezes eu li? Veja, pela Bíblia toda 7. Mas tá bom. E quantas vezes eu li
Fiz um devocional só de João, várias vezes. Ele fica contando. Assim, E João é legal. né? É muito bom. É um livro maravilhoso. Peraí, pessoal, que eu tenho um recado para vocês. Se você está gostando desse conteúdo, se inscreva, deixe um like e a sua obrigação é mandar para um amigo ou familiar. Continue agora com este vídeo e tchau! Legal. Então, acho que é mais essa questão. Você precisa se obrigar no início e você botar isso como meta. Agora, a gente desiste de ler a Bíblia, mas não é porque a gente desiste de ler a Bíblia. A gente desiste de tudo na vida. É isso. É, literalmente. Não é que a gente não persevera com a Bíblia. A gente não está perseverando em muitas outras áreas. Sim. Então, a gente precisa ser honesto com a gente mesmo e falar o quão disposto eu estou em mudar isso na minha vida. Sim. Se eu sou uma pessoa que fico procrastinando, deixando tudo para amanhã, não é só com a leitura da Bíblia, é com outras coisas A vida também. vai indo para trás também. Exatamente. Justamente. Beleza. Há quanto tempo faz que você lê a Bíblia todos os dias? Todos os dias? Faz muito tempo? Faz, desde que eu entrei na faculdade. É? Eu leio todo dia. Entendi. E... Porque quando eu entrei na faculdade, cara, isso que eu estava falando anteriormente, acho que todo mundo que faz uma faculdade, principalmente de humanas, tem um ataque filosófico muito grande à fé. Então, eu na faculdade tive que decidir. Né? Eu vi gente entrando ateu e saindo agnóstico, e vi gente entrando crente do manto, vamos dizer assim, e saindo ateu. O negócio era Queimando a violento. Bíblia. Não, violento. Você entrou violento. crente e saiu crente. Eu entrei crente e saí mais crente do que eu entrei. Graças a Deus. Não, boa. Mas por quê? Eu tive Foi que o tomar hábito de ler a decisão. Bíblia Sim, que fez? eu tive que tomar a decisão. Tá. Falei, cara, não, eu preciso me agarrar à palavra, porque senão esse vento aqui vai me levar. Porque às vezes tem gente que nem tchau. entra na faculdade de história ou de humanas e sai crente. A gente que entra no ensino médio já era. Triste. Ó, C.S. Lewis, conhece C.S. Lewis? Sim, fantástico. Qual que é o nome CS? Você sabe o que quer dizer CS? CS, boa pergunta. Counter-Strike. Não, Não sei também o CS, mas é o C.S. Lewis. Se você não sabe quem é C.S. Lewis, leia um livro dele. Lê o livro dele, que é um livro famosinho aí, chamado Crônicas de Nárnia. Ele escreveu Crônicas de Nárnia. Escreveu Crônicas de E eu acho que ele tem um livro de devocional também, que é bem legal. Eu acho. Depois você pesquisa aí. Você tá com computador, você tá com celular, você pesquisa aí. Beleza? Ele tem uma frase interessante. Falando de Deus. Ele fala assim, ó, eu não olho o tempo todo para o sol, mas vejo tudo por conta dele. Então, Boa. Boa, né? Já viu essa frase? Já ouvi. Você já pensou sobre ela? Já pensei muito sobre ela, nesse sentido de que quando... porque eu penso muito no óculos, né? Como eu uso óculos, você também usa, né? Cadê Porque seu óculos eu falando fico nisso? mais apresentável sem óculos. Entendi. Fica mais apresentável. Exatamente. Eu fico mais apresentável sem ler a Bíblia também. Não faça essa comparação. Não, né? jamais. Eu fazer uma comparação de óculos. É né? porque assim, ó, eu não enxergo de longe. E como você tá pertinho, a Natália tá pertinho. Ah, entendi. A marca do meu computador ali eu não consigo ler muito bem. Tá vendo ali, ó? Vermelho ali, ó. Aham. Mas é o mesmo princípio bíblico. Exatamente. Até por isso que Enquanto eu falo você isso. está perto de alguém, vamos dizer, eu não leio a Bíblia, mas se você está sendo discipulado, acompanhado por alguém, é possível que você consiga viver. Mas e quando você estiver longe? Estiver longe dessa pessoa. Você não vai ter base. Exatamente. Esse é o Então você. Cara, e é exatamente isso que fala em Hebreus 5, no versículo 7 ou 9, eu não sei. Jesus, que era Jesus, teve que viver suas experiências próprias. Teve que buscar com Deus o que ele tinha que fazer. Teve que passar pelo deserto, teve que passar por inúmeras coisas para ele poder consolidar aquilo, entender, ele já tinha entendido, mas enfim, ele teve que passar por experiências próprias. E a pergunta que fica é quem somos nós para evitar as nossas experiências próprias? Não, e o interessante disso que você está falando, inclusive da Bíblia, é essa ideia que eu ia até falar, né? Do sol e ver, tem muito a ver também com essa questão do óculos, né? Então, por exemplo, qual óculos que eu coloco para ver ou para enxergar a sociedade, para enxergar o mundo, para enxergar o que me cerca? Né? Hoje, infelizmente, muitas pessoas colocam óculos da direita
e enxergam o mundo com um espectro ideológico de direita. De direita. Ou tem gente que põe o óculos da esquerda e enxerga o mundo sobre as demandas da esquerda. E qual que é a verdade? Cara, a gente precisa colocar o óculos do evangelho. Exatamente. Nós somos cristãos antes de ser de direita ou de esquerda, de qualquer coisa. Então, às vezes, a gente enche muito o nosso coração. É aquilo. Jesus, ele falou, o nosso coração está cheio de alguma coisa, a gente vai falar sobre isso. Então, às vezes, a gente está falando muito de presidente da república, muito de eleição, porque o nosso coração está cheio disso, cheio de política. Quando o nosso coração... Às vezes não é nem cheio de política, é cheio de razão, cheio de querer ter razão. De querer ter razão, enfim. E quando, na realidade, o que Jesus espera é que esses bons tesouros do nosso coração sejam o evangelho. Então, o evangelho é o quê? O evangelho é a boa notícia. É a boa notícia para quem é de esquerda, para quem é de direita, para quem é pobre, para quem é rico, para quem é oriental, para quem é ocidental. Para todos. Para todos. Todos os povos, línguas, nações. Então, é isso que a gente precisa enxergar. O evangelho ele precisa gerar isso em nós. Literalmente. O problema é que a gente esquece que o evangelho é anterior a tudo isso. Não é? Sim. Você acha que quando Cristo... E aí, lendo a Bíblia, a gente descobre, né? Porque você acha que quando Cristo chegou não existia política? Existia política e era meio diferente do que hoje. É óbvio, você acha que não existiam partidos políticos? É óbvio que existia o partidarismo político. Você tinha os saduceus, você tinha fariseus, você tinha essênios, você tinha zelotes, você tinha os romanos. Você tinha muitos políticos ali. E assim, você exercer a oposição de posições políticas naquela época não é igual hoje. Certo? Em que Ou sentido? errado? Você No fala? sentido de, tipo... Não, ser morto mesmo, assim. Não, mas exercer... Não tem nada a ver. Exercer questões políticas, Denis, naquela época seria você assumir um lado, vamos dizer assim, que é hoje o que as pessoas querem. Você precisa assumir um lado. Uhum. E aí você olha para Jesus, se tivesse hoje, ele ia ser chamado de isentão, Denis. Jesus ia ser um isentão. Porque João Batista fala assim, ô Jesus, você não vai fazer nada? É você mesmo o Messias? Você não vai ser o cara que vai tomar e tal? Não. Literalmente. Aí fala assim, mas vem cá, você, Jesus, o Pilatos fala, do que estão te acusando? Aí Jesus fala, olha, se o meu reino fosse desse mundo, não ia acontecer nada disso. A gente vê o comportamento de Jesus... Então é muito interessante. Quando, na hora de cobrar imposto também, que ele fala, dê a César o que é de César. Sim, ou seja, Jesus não falou assim... Você acha que Jesus não sabia que os tributos da época eram altíssimos e pesados e que era uma injustiça? Jesus poderia ter feito disso um palanque. Mas o ministério dele não foi impedido por conta disso. Não foi impedido por conta disso, porque não foi pautado nisso. E o nosso não deve ser. Porque não foi pautado nisso. Sim. Essa é a grande questão. Então, a gente lê a Bíblia, tem gente que fala, Jesus foi um revolucionário. Não foi um revolucionário no sentido político. Ele foi um que é o revolucionário, que as pessoas sim. querem. Né? Ele mesmo fala, olha, o meu reino não é deste mundo. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado. Geralmente, assim, é coisa de quem não leu a Bíblia. Né? Quem não leu a Bíblia fala que Jesus está em muito lugar onde ele nunca estaria. Nunca tá. Esse é o problema. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Muito anterior à esquerda, à direita, tudo isso, cara, é o Evangelho. É Jesus. Não é? Jesus, ele fala que de tudo o que a gente tem visto e vivido, na verdade, a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino dele. Ele não seria isentão, ele seria o embaixador representante do nato dele, do reino dele. Não, hoje não é chamar Jesus de isentão. Em relação à direita e esquerda. Em relação à direita e esquerda. Jesus, você é Bolsonaro? Jesus não ia falar que ele era. Não ia falar que ele era. E aí a galera ia falar o quê? Crucifica, então você é Lula, se não é Bolsonaro é Lula. Tô falando dos do momento, né, Denis? Sim. Jesus não ia se colocar politicamente do lado de ninguém, porque ele não fez isso em nenhum momento, quando poderia tê-lo feito. E quando havia expectativas de que ele fizesse naquele momento. Tinha expectativa. É engraçado como tinha expectativa e como quem viveu do lado de Jesus trazia, mesmo vivendo do lado de Jesus, trazia as coisas de Jesus do reino espiritual para a terra. Sim. Tá? Aplicava para cá. A gente precisa parar de usar Jesus como bandeira política. Jesus não é político, nunca foi, nem se envolveu com isso no sentido prático da coisa. Muito bom. Antes de tudo é o Evangelho. O Evangelho vem na frente. Eu sou princípios, conservador, eu não posso ser mais conservador do que cristão. Não, mas é os pobres, tem que ajudar, eu não posso ser mais progressista do que cristão.
Cristo é o que aí que a gente tá falando, tem que ler a Bíblia, né? Então, isso sim. geralmente a pessoa fala assim. E aí acontece o quê? As heresias. O que é uma heresia? É um texto que uma pessoa usa. Conhecereis a né? verdade. É um problema, né? Então, A verdade vos libertará. que verdade é essa? Verdade que Jesus estava falando era ele. Ele Sim. era a verdade. Conhecer a Jesus, você vai ser liberto. Não tem outra verdade além dessa que vai te libertar. Então é isso, assim. Isso faz parte da leitura bíblica. Você compreender e ter uma... Por isso que eu te falei da racionalidade, para mim, que faz sentido no início. Sim. É eu falar assim, o que na vida prática isso daqui me ajuda? Você tem que ter cuidado para não ler a Bíblia e trazer para um lado que você está acreditando que é o lado certo. Assim nascem as heresias. Assim, exatamente. Às vezes, eu já vi acontecer isso em gente próxima, assim. Às vezes aconteceu alguma coisa de briguinha entre duas pessoas e uma pessoa conseguiu extrair da Bíblia, entendeu? Um ato de vingança a favor. Terrível. Terrível. É assim, é o cúmulo, entendeu? Mas a gente fala disso, que é um caso mesquinho, vamos colocar assim. Mas a questão da política, a questão da ideologia, tudo Por isso é importante, quando você estiver lendo a Bíblia e não entender, procura alguém que você conhece e que tem o teu respeito, que você sabe que está na tua frente, que sabe mais que você, e compartilha a tua dificuldade nesse texto, não é? Porque isso daí pode te ajudar a crescer. Pode fazer diferença, sim. Com certeza. Legal. Voltando, nossa, a televisão tá piscando. Tá tudo bem? Ela é assim mesmo. Vai dar tudo certo. Vai. Na questão do C.S. Lewis, do óculos. A gente vê acontecer isso de maneira involuntária. Com vocês deve ter acontecido, comigo aconteceu. Mas a gente, na psicologia, principalmente, tem gente que tem dificuldade de acreditar em Deus por conhecer pouco Deus e reproduzir em Deus figuras humanas, como, por exemplo, figura paterna. Então, por exemplo, o pai é bravo, então Deus é bravo. O pai foge, o pai é isentão, tipo, não em questões políticas, mas em questões da vida, então Deus também não te dá ouvidos. E da mesma forma, a gente às vezes pede coisa para Deus que não faz o menor sentido pedir daquele jeito, e lá em Tiago fala que a gente não sabe pedir, porque a gente não conhece Deus. E outro ponto, né? Deu para entender que foram dois pontos, né? Sim. E o outro ponto é o seguinte, a questão da ótica. A gente não conhece os parâmetros de Deus para determinado assunto, para determinada decisão, para qualquer coisa. Para ações que você faz no seu dia a dia, a gente não conhece os parâmetros de Deus. E aí, quando vem algo do mundo para nossa cabeça, parece lindo, parece que bate com as vontades de Deus, vontade de cristão, mas por faltar um comparativo, a gente acaba tomando a decisão errada, fazendo coisa errada, se afastando aos poucos ou desagradando a Deus. E aí, a questão da ótica é literalmente isso. Quando você lê a Bíblia, quando você busca entender, quando você para e lê de maneira racional, esvazia sua cabeça e ora antes e pede para Deus te direcionar, para o Espírito Santo falar com você, te falar o que ele quer falar, aí o seu óculos, a sua lente do óculos literalmente começa a criar a forma e você começa a enxergar como Deus gostaria que você enxerga. Então, concluindo, olha o que eu já fiz uma vez. Eu olhei em alguns aspectos da minha vida e vi que, cara, por mais que eu achava que aquilo estava certo, não estava certo. Entendeu? Profissional, de achar que dinheiro é a solução do mundo e querer dinheiro. Tanto é que hoje eu tenho muito dinheiro, você pode perceber aqui. Mas, enfim, no aspecto profissional, às vezes em casa mesmo, no relacionamento com a minha mãe, com meu pai, às vezes na minha dedicação do tempo, não separar um tempo para ler a Bíblia e não separar um tempo para Deus, foi algo que eu achava que estava tudo bem, que Deus entendia, para eu estar fazendo as outras coisas, entendeu? Sei lá, e aí chegava domingo, eu vinha no ensaio de louvor, fazer alguma coisa na igreja, e na minha cabeça estava tudo certo. E estava tudo certo. Na minha cabeça estava tudo certo. Então, o ler a Bíblia e mergulhar nisso, e enxergar dessa forma, que, tipo, a maneira que eu enxergo o mundo não está nada a ver com a maneira que Deus gostaria que eu enxergasse o mundo, você só vai conseguir isso na Bíblia. Orando, você não consegue.
Só orando você não consegue, só jejuando você não consegue. Você tem que ler a Bíblia. Então, é mais ou menos isso. Quer acrescentar algo em relação a isso? Não, tá perfeita a sua Então, colocação. beleza. Que eu vou e volto. Às vezes eu acho que as pessoas não entendem É nada. a vida prática baseada em princípios bíblicos. Sim, literalmente. E aí, a pergunta que eu gostaria de fazer para você é a seguinte. Você olha dessa forma? Você tem... Eu duvido que... Eu até anotei alguns temas aqui. Você sabe o que a palavra de Deus fala sobre trabalho, sobre tempo, sobre propósito, sobre salvação, sobre influenciar e ser influenciado, sobre namoro, sobre igreja, sobre egoísmo, sobre guerras, sobre crise, sobre depressão, sobre relacionamento com pai e mãe, sobre política, que foi o que a gente estava conversando aqui agora. E isso não é coisa distante. A nossa vida essa, entendeu? O que a Bíblia fala sobre estudar outras coisas, enfim, é a nossa vida. Então, hoje, eu busco e tenho buscado a saber o que a Bíblia fala sobre essas coisas básicas que a gente faz, que está na nossa vida, não tem como fugir. Então, o Lucas já deu um primeiro livro para você ler, que foi João. Já te deu a opção de você escolher a sua versão. E é isso. Você precisa, pelo menos, sentir que você tem essa lente, sabe? Saber o que Deus fala sobre cada uma dessas coisas. E é isso. É isso. Quer falar alguma coisa? Não, acredito que a Bíblia vai nos estimular a seguir esse caminho. Um caminho que vai possibilitar experiências outras. Talvez eu não olharia para pessoas da mesma forma sem antes ter lido um versículo que me aponta a importância de olhar para o meu próximo. Sim. Talvez a parábola do bom samaritano me fez a diferença na vida e agora eu olho para o meu próximo de outra maneira. Né? Então, às vezes, textos da Bíblia, como você falou, que vão modelar o meu jeito de ser, o meu jeito de pensar, porque, fora isso, se eu não seguisse o que tivesse escrito aí, eu deveria necessariamente perder um propósito que hoje me cabe. Então, até mesmo o encontro do propósito da vida, eu encontro lendo as Escrituras. Interessante. Foi mais profundo. Mas, boa. Foi a mesma coisa que você falou. Não, foi, mas a questão palavras. Tudo isso está relacionado ao teu propósito. Então foi aqui a versão do Denis da mesma coisa e a versão do Lucas da mesma coisa. Mas é isso. Beleza. Uma coisa que eu até anotei aqui, que uma vez eu comentei sobre isso. Já imaginou, tipo assim, a gente passa por crise na vida, certo? Já imaginou você ter passado por uma crise que você não precisava ter passado se tivesse lido a Bíblia? Por um momento difícil que você não precisava ter passado se você simplesmente tivesse conhecimento e maturidade, ou poderia ter passado por esse momento mais fácil. Hoje já imaginou o contrário? Tem um momento que você tem que passar, mas aí você passa por aquele momento difícil, aquela crise, ou aquele momento legal na sua vida, mas você não entende nada, você não consegue absorver nenhum aprendizado. Então, a Bíblia, ela te ajuda literalmente nessas coisas. Então, é mais ou menos por aí, né? Quanto mais você lê a Bíblia, eu acredito que mais você não perde tempo na sua vida. Literalmente, mais ou menos por aí. Mas beleza, é isso. Quer acrescentar algo? Recomendar um filme. Recomendo o filme. Isso. O Livro de Eli. É bom. Filmaço. É filmão é bom. É antigo. Nossa, assisti faz muito tempo. É antigo, mas é um filme que eu sempre assisto e reassisto. Legal. Porque ali tem uma potência muito grande. Boa. O que era? É que ele vai reconstruindo a Bíblia, não é? Você vai contar o spoiler não, agora? Não, é tipo, tem a sinopse. A sinopse você começa pelo final. Não faça isso, meu amigo. Ele vai reconstruir o livro de Eli. Desculpa, vou recomendar outro filme. Depois você põe aviso de spoiler, por favor. Mas tá bom, tá entendido. Tá fechado. Tem algo a acrescentar? Não, acho que... Você falou... Tipo leia assim, a Bíblia e viva a sua vida da melhor maneira possível. Exatamente. Se você quiser um passo a passo, tem o passo a passo. É só voltar no vídeo e assistir que tem. O basicão é o seguinte, né? O autor da vida deixou um manual dela pra gente. Como você compra tudo, vem um manual pra você saber usar com qualidade. Então, leia, o manual tá aqui. É a Bíblia. Se a gente seguir com qualidade, o destino é a eternidade. E o autor tá do seu lado pra ler com você. Importante. Você pode parar e perguntar pra ele. Exatamente. Então, fechado. Galera, é isso. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar, coloca aí nos comentários. Eu sei que
Se você ficou até esse momento do vídeo, é porque você é guerreiro. Porque geralmente quando a gente começa a se despedir, no gráfico de retenção do YouTube mostra que as pessoas saem. Entendeu? Então a gente pode falar uma besteira aqui. A gente pode falar uma heresia aqui que ninguém vai perceber. Ninguém quer falar alguma? Brincadeira. Então é isso. Mas se inscreva aí, coloca alguma coisa no comentário. Manda esse vídeo para alguém que se você acha que eu acredito que vai fazer diferença. Coloca aí nos comentários quantas vezes você leu a Bíblia. Quantas Inteira? vezes você leu a Tá. Bíblia inteira? Tá. Queremos saber. Uma boa pergunta. Vou fazer uma enquete. E a gente vai dar R$50 para quem colocar no comentário hashtag R$50. É só para quem ficou até aqui. A gente não, tá? Só o Denis. Brincadeirinha. Não vai ter nada disso. Eu li... O meu hábito de ler a Bíblia antes era só quando eu ia pregar, e eu ia pregar porque não tinha ninguém para pregar. Cara, nossa, mas isso é péssimo, tá? Isso é péssimo. Isso é o maior erro que a gente pode cometer na vida. Sim. É só recorrer à Bíblia para pregar para os outros. Nossa, Exatamente. Isso é um vício que... É triste. Um abismo que a gente corre o risco de cair, assim, terrivelmente. Até que um dia foi me martelado na cabeça, porque é aquilo. Você fez sua faculdade de História, certo? Você está conectado com a faculdade de História. Então, se alguém chegar e conversar com você sobre História, você vai ter o que falar. Eu não, só estava conectado na hora de pregar. Então, eu não tinha assunto, eu não tinha o que falar. Então, e a questão é a seguinte, se eu estiver lendo a Bíblia regularmente, orando regularmente, na hora de pregar, cara, é isso. Não precisa... Você escreve o título. A hora que você lê o título no púlpito na frente, você já sabe tudo que você vai falar. Então, é até um desafio para quem está aí. Leia a Bíblia, até não precisa pregar, mas esboça uma pregação. Vamos supor que você fosse pregar. Esboça uma pregação com o que você sabe. Faz o caminho inverso. Faça um devocional com esse texto. E por que não? Resuma esse devocional, grava um áudio e manda para o grupo da família. Boa. Muito bom. Fala assim, pessoal, olha o que eu li de interessante. Aí você fala o texto e olha o que eu aprendo com isso. Pronto. Já era. Ou manda para uma pessoa, não precisa mandar. Você tem vergonha da sua família? Manda para uma pessoa. 3 minutos de áudio. Fechou. Boa. Então, fechou. Galera, é isso. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Segue a gente nas redes sociais e falou. Fala tchau. Falou, até uma próxima oportunidade.